Aqui, né? É isso. Graça e paz, amados. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Obrigado por mais uma oportunidade de estar com vocês. Nossa, estou muito feliz, viu? Estou muito feliz. É incrível, né? Que em lugares você sente a presença de Deus de uma forma mais intensa do que outros lugares, e isso é maravilhoso. Onde estiverem 2 ou 3 no seu nome reunidos, o Senhor está no meio deles, amém? Onde estiverem 2 ou 3 no seu nome reunidos, o Senhor está no meio deles. Essa noite eu venho mais uma vez a compartilhar princípios sobre o poder da oração. Como a gente faz para que a nossa oração seja eficaz, que ela seja fervorosa e que a oração da fé tenha resultados. Estamos aprendendo os princípios espirituais. O que funciona no reino? Princípios do reino que nos dão a autoridade, a fé, a convicção de que nós vamos ver milagres sobrenaturais acontecendo no nosso meio. Amém? Por isso, Senhor, nessa noite, mais uma vez, eu proclamo diante de Ti, nessa igreja, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Pai amado, venha Teu reino esta noite, venha Teu reino sobre esse lugar, estabelece Teu reino, estabelece Teu trono, Senhor, que haja temor de Deus nessa casa. Pai querido, ativa em nós o temor do Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor não terão falta de nenhum bem. Eu declaro e profetizo sobre essa igreja que andaremos no temor do Senhor. Senhor, que amaremos, Senhor, mais do que nunca a Tua palavra, as preciosas e grandíssimas promessas que o Senhor tem nos dado, Senhor, como nossa herança, o nosso legado. Pai, graças Te damos porque sempre nos ouves. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Quero falar essa noite, por que nós precisamos orar a palavra? O poder de orar a palavra de Deus. Olha, isso é poderoso, é tremendo. Por que nós precisamos orar com a palavra? As promessas do Senhor, como elas cumprem um papel fundamental em nosso estilo de vida e em nossa vida de oração. Não é que a gente vai somente a ler a palavra e faz uma oraçãozinha. Vou mostrar a vocês como a oração e a palavra caminham juntos, né? Assim como sua esquerda e sua direita é muito importante para você caminhar, você precisa andar uma vida de oração, mas sem a palavra nos estará faltando um elemento muito importante. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em João capítulo 15, versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Diga comigo: as minhas palavras. As minhas palavras. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que tremendo. Isso é muito forte. Se a palavra permanecer em nós, diz que a palavra de Deus aqui é a promessa do Senhor, e que nós podemos pedir em nome de Jesus e será feito. Então aqui há um princípio poderoso. Nós precisamos andar alinhados com a palavra. Há uma conexão muito importante, a palavra de Deus junto com a oração. Existe uma conexão vital entre a palavra e a oração. E essa aqui é uma lição a mais importante que nós compartilhamos sobre a escola de oração. Olha, se eu não tenho aprendido isso durante esses anos, na verdade nem estaria aqui. Mas eu venho dizer como orar a palavra de Deus, ela fez toda uma diferença na minha vida. Fez uma diferença, porque quando eu comecei a orar como Jesus nos ensinou, orando a linguagem de Deus. Olha que importante isso, a linguagem de Deus, porque nossa linguagem, ela está muitas vezes corrompida. Nós falamos muitas coisas, às vezes guiado pela cultura, pelo sistema desse mundo, pelo nosso background, nossa experiência, o nosso passado. Às vezes nós somos totalmente influenciados pelo nosso passado.
E por isso que é muito importante a gente orar com a palavra de Deus. Se nós orarmos a palavra de Deus, nós vamos estar alinhados com Deus. Amém? Então eu quero lembrar vocês das aulas que tivemos. Nós falamos sobre o nosso chamado à oração. Todos nós temos um chamado à oração. Talvez o Senhor, a Senhora não teve um chamado para ser pregador, para sair pelas ruas, evangelizar, mas também temos um chamado a evangelizar. Todos podemos evangelizar e trazer alguém para a igreja, amém? Não é somente o pastor que tem que sair evangelizar. Todos nós temos que evangelizar todos os dias da nossa vida, através do nosso testemunho, amém? Através do nosso exemplo. Às vezes seu exemplo pode falar muito mais alto que uma pregação. E eu te lembro de uma coisa, falando sobre evangelismo, que a nossa vida, nosso testemunho, nosso caráter, muitas vezes é o que Deus usa. E você tem acesso a lugares onde o pastor não tem acesso. Por isso preste atenção, Deus vai te colocar em lugares para você levar a glória de Deus, amém? Para você ser um exemplo e para você ser luz do mundo. Assim alumbre a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é somente o pastor, todos nós temos o dever, o chamado de evangelizar. Ontem eu compartilhei um devocional muito profundo que falava que Jesus, olha, ele foi tão poderoso o testemunho de Jesus que ele ganhou a toda a sua família para o Senhor, para o reino de Deus. Diz que Tiago, o irmão, ele guiou a igreja. No livro dos Atos fala sobre isso. Ele estava também com a mãe, com seus irmãos, todos eles serviram ao Senhor. E era uma família que honrava a Deus, amém? Então, todos temos um chamado para glorificar a Deus através de nosso testemunho, levar a sua luz, e temos um chamado para oração. Na segunda aula falamos ou definimos o que não é oração. Assim como existem orações que não agradam a Deus. Tem coisas que são coisas que Deus não gosta, principalmente quando na nossa vida há pecado. Quando nós temos pecado na nossa vida, o Senhor existe como uma separação. É muito difícil Deus ouvir uma oração de alguém que tem uma motivação egoísta, uma motivação errada. Quando há pecado na vida de uma pessoa, Deus não se compraz na vida de uma pessoa que não teme ao Senhor, amém? Nós definimos o que não é oração. Também nós falamos na terceira aula sobre a vontade do Senhor, como ela é importante você estar alinhado. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, diz a palavra de Deus, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, não acaba por aí, não é suficiente só ele pode te ouvir, mas disse, se sabemos que ele nos ouve, então sabemos que temos as petições que lhe fizermos, amém? Então, e agora nessa aula eu vou compartilhar um princípio poderoso. Não é que acaba aqui a escola, viu? Eu quero mostrar a vocês esse gostinho maravilhoso de você ativar uma vida de oração. De você conseguir, se eu consigo aqui que haja 2 ou 3 crentes que orem um pouquinho mais de aquilo que estão acostumados a orar, a passar tempo na presença de Deus, eu acho que deu certo, pastor. Quem que já está orando mais, sabe? Vamos ver, quem que está orando mais desde que começamos a interceder aqui, a compartilhar? Tem alguém que já está orando mais? Amém, amém. Glória a Deus. Vamos investir mais tempo em oração, não porque é obrigação, sino porque é um deleite. É gostoso estar na presença de Deus. Quem concorda, diga amém. Estar com Deus é a experiência mais maravilhosa. Oração não é somente você fazer um ritual mais, uma disciplina espiritual sem graça. A vida de oração, meus irmãos, é um deleite. É como o esposo está com a esposa, quando se ama de verdade. Assim como o esposo se deleita com a esposa, assim se gozará Deus contigo, diz o Senhor. É uma profecia de Isaías.
Amém? Em nome de Jesus, eu quero te ensinar sobre isso, que o que estamos compartilhando, uma vida de oração, tem que causar em ti, gerar um prazer de estar com a presença, uma satisfação, um deleite de você estar com Deus. Amém? E essa noite eu quero falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa conexão entre a palavra e a oração é vital, né? Então, eu quero que você saiba porque ela é uma das armas mais poderosas que nós temos na hora de nós interceder. Quando nós vamos interceder, Deus coloca em nossas mãos, ainda bem que nós não estamos desprovistos. Deus nos deixou um arsenal, armas poderosas para nós podermos viver uma vida de oração e a vida abundante de Jesus Cristo. Diz que as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? As armas de nossa milícia, as armas que Deus deu para a igreja do Senhor, não são carnais, elas são espirituais. E não são fracas, elas são poderosas para a destruição de fortalezas espirituais. Amém? Então vamos usar mais a arma da palavra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se tiver algum voluntário que leia, Hebreus 4, versículo 12, eu vou falar com vocês porque a palavra de Deus é considerada uma arma. Se alguém achou, rapidinho, pode ler, viu? À vontade. Glória a teu nome, Pai. Então, naquela época, 2000 anos atrás, não havia tanques, não havia mísseis, pastor, não havia armas nucleares, não havia metralhadoras, nem aquelas armas inteligentes de hoje em dia que usam nos exércitos para destruição massiva. Naquela época só não se entendia esse contexto, se usava somente espadas, lanças, escudos, etc., né? Então, a espada era uma das armas mais poderosas naquela época. Hoje em dia, traduzido no idioma atual, poderíamos dizer que a palavra de Deus é o quê, pastor? É uma arma atômica, é uma arma que tem uma capacidade de destruição muito forte. O inimigo não aguenta a palavra. Por isso, no deserto, quando Jesus se enfrentou com o diabo e eles estavam tendo uma guerra de palavras, ele foi tentado. E as palavras que o seu inimigo, porque ele conhecia a palavra, viu? É importante que a gente conheça a palavra. Ele falava: olha, Jesus, você que é o Filho de Deus, por que não converte essas pedras em comida? Transforma elas em pães. E Jesus disse: escrito está escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda palavra, diga comigo, toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra, meu irmão, a palavra é poderosa, a palavra é poderosa, a palavra é uma arma poderosa que temos em nossas mãos. Esse aqui não é somente um livro bonito, com palavras preciosas e lindas, há algo mais. Esse livro tem um poder espiritual que o inimigo conhece, mas a Bíblia diz que a letra, sem o espírito, ela mata. Esse aqui é um livro lindo, sim, o poder do Espírito. Mas quando ela está cheia da revelação do Espírito Santo, então ela vivifica. A letra mata, mas diz que o Espírito vivifica. Então, nas Escrituras, precisamos pedir a Deus que nos dê a revelação do Espírito para podermos aplicar em nossa vida aquilo que Deus está querendo nos dizer. Estão comigo? Amém? Amém? Então, a palavra é uma arma poderosa, disponível para ti e para mim. E nós precisamos usá-la mais. Infelizmente, tem uma realidade. Os crentes da igreja moderna e contemporânea não conhecem a palavra. Raramente pegam a Bíblia. Se lê a Bíblia, só ficam com ela muito pouco tempo. 5, 10 minutos. Mas eu não vou falar desse tema. Mas eu preciso te falar que você precisa orar alinhado com a palavra. Quando você ora junto com ela, usando a palavra de Deus, olha, meu Deus, é poderoso.
Então suas orações serão ouvidas e farão a diferença. Amém? Em nome de Jesus, eu venho te dizer hoje que aquela palavra de Deus, a sua Bíblia, tem um poder de trazer luz para seu caminho. Diz que ela é lâmpada para seus pés e ela é luz para seu caminho, iluminar e levar embora toda a confusão que os crentes de hoje em dia vivem por causa de tanta informação que recebemos diariamente. Hoje em dia temos um catálogo de decisões para tomar e de opções. Antes tínhamos talvez 1, 2 caminhos. Hoje temos 10, 15 caminhos à nossa frente. Há uma variedade de opções. Por isso, todo tempo a gente está tomando decisões. Todo mundo. Então, por isso, se você vai ter que tomar uma decisão importante, se apoie na palavra de Deus. Peça ao Senhor que te ajude a fazer sua perfeita vontade e que sua oração esteja alinhada com aquilo que Deus disse. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. A palavra, meu amado. Meus amados, ela é poderosa. E esse é um tempo para a gente poder compreender os princípios da palavra de Deus. Glória a teu nome. Eu sempre gosto de contar que por muitos anos, pastor, eu queria viver fazendo a obra, meus amados, e fazer coisas para Deus. Praticamente eu tinha como um vício de fazer projetos para Deus, fazer coisas para Deus. Eu tinha uma creche lá no Natal, eu gostava muito de fazer evangelismo social. Eu saía nas favelas, no Nordeste, a evangelizar. Ia com minha esposa e meus 6 filhos no carro. Olha, os 6 filhos. Subíamos todos no carro, levávamos uma panela gigante, enorme de sopa, comida, pão, que nós todos conseguíamos doado. Tínhamos uma senhora que ela nos doava cada semana uma panela gigante de sopa. Olha, que sopa gostosa, meu Deus! Tinha tanta carne, pastor, que a gente até tomava junto com o pessoal da favela. Olha, era uma bênção, porque ela era dona de restaurante. E ela nos dava para fazer um sopão e a gente levava no carro, né? Íamos com os meninos, todos, olha, era uma escadinha assim. Todos nossos filhos no carro e aproveitamos. Eu levava o violãozinho junto com minha esposa. Às vezes algum pessoal ia conosco nos acompanhar, mas minha esposa e minhas crianças íamos na favela levar a sopa. Olha, era a coisa mais linda, evangelismo social. Eu acreditava nisso. Não é porque era de esquerda, pastor, eu não era de esquerda, mas nós crentes precisamos ajudar os pobres. Então eu estava envolvido nessa obra. Fruto desses trabalhos de evangelismo social, surgiu uma escola. A gente fundou uma escolinha para as crianças lá e foi maravilhoso. Mas a experiência que eu quero te contar, que toda vez que a gente ia, às vezes acontecia. Hoje eu não sei se faria isso. Eu era muito novo, eu era muito cheio de fé naquela época. Não é que perdi a fé, só que hoje sou um pouquinho mais prudente. Estávamos fazendo a evangelização, tocando violão, entregando, distribuindo a sopa, e de repente a polícia passando por aí, procurando bandidos na favela. Meu Deus do céu, tiroteio, as balas, pá, pá, um tiroteio, a bala por aqui, outra balaceira por lá, e nós tínhamos que nos guardar. Mas aquilo, em vez de causar medo em nós, dissemos, uau, dissemos com glória, que excitante, que bom, que maravilhoso, estamos aqui nas favelas do Brasil, fazendo a obra do Senhor. Nos parecia muito louco tudo aquilo, e críamos mesmo que o Senhor ia nos guardar. Nunca aconteceu nada conosco, Deus seja louvado. Eu tinha autoridade para entrar naquela favela, aquele pessoal gostava da gente, e a polícia também nos conhecia, mas era perigoso. Era muito perigoso. Hoje, às vezes, fico pensando nas balas perdidas, né? E eu fico pensando, meu Deus, que deu em mim para levar meus filhos, para levar meus filhos na favela, né? A gente faz essas coisas pela fé, e a Bíblia diz que pela fé andamos, né? E não por vista. E Deus tinha nos abençoado muito. Mas a lição que eu quero compartilhar essa noite do meu testemunho, que a gente fazer coisas acaba cansando a gente, acaba desgastando, a gente perde a graça,
perde a paixão, começa a apagar o fogo do Espírito. E isso é o motivo pelo qual muitos homens de Deus, muitos pastores e servos de Deus vão se esfriando, vão perdendo a comunhão com Deus, porque fazem coisas que nem Marta, envolvida em muitas coisas, mas esquecem aquela outra parte, de ser como Maria, está sentada aos pés de Jesus Cristo. Por isso que tanto suicídio de pastores hoje em dia. Os pastores estão queimados, cansados, esgotados da pressão que sentem. Muita pressão, não é fácil subir aqui. Às vezes a gente sobe aqui estando doente, às vezes com a pressão alta. Eu estou aqui lutando com a dor de cabeça, mas eu sou feliz porque eu sei que Jesus está aqui e Ele cuida da gente. Amém? Muitas vezes os pastores, você não sabe as coisas que enfrentam em suas vidas. Muitas lutas, muitas lutas. Mas e por isso que a oração faz toda a diferença em nossas vidas. A oração é como nos carregar na tomada as baterias para poder funcionar. E aí nos carregamos com o poder do Espírito Santo. Amém? Eu louvo a Deus pelo seu pastor. Eu sei que ele é um homem de Deus. Eu venho aqui, pastor, e eu me regozijo de escutá-lo, porque ele é um homem de Deus. Eu estou muito feliz. Ele me lembra muito da gente. Da paixão que ele tem pelas almas, pelo trabalho do Senhor, e que Deus abençoe. Eu sei que não é propósito. É propósito de Deus estar aqui. E eu falo publicamente, eu amo esse pastor, viu? Um homem de Deus. Eu estou amando essa igreja. E não vai ser a última vez, não. Amém? Mesmo que seja para a gente vir para poder ter comunhão, adorar juntos, a gente vai voltar no ano que vem, em nome de Jesus, para poder continuar. E aproveitem, valorizem o pastor que Deus deu a vocês nessa igreja, porque ele é um verdadeiro homem de Deus. Amém? Estar aqui, às vezes, muitos pastores chegam a uma certa época, idade em nossas vidas, que querem ver uma grande igreja, um grande ministério. Tudo tem seu tempo, pastor. Há um tempo para as coisas pequenas e há um tempo para as coisas grandes. Nós temos que ser fiel no pouco, e aquele que é fiel no pouco, também no muito será fiel. Amém? E quando eu vejo ele aqui, estando de todo o coração, eu me regozijo, pastor. Amém? E eu declaro sobre essa igreja, em nome de Jesus, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, profetizamos um novo tempo para esse ministério. Senhor, que essa igreja verá, Senhor, todo o seu esforço e sacrifício, verá a semente que plantou, verá a colheita em nome de Jesus, em resultados, em milagres, em vidas transformadas, em vidas renovadas. Pai, declaro e profetizo um rompimento em nome de Jesus, largando o passado, tempo para chorar e tempo de alegria no Senhor nesse lugar. Pai, vem um novo tempo sobre a Igreja Batista Redenção de Sumaré. Senhor, se eu sou servo de Deus, declaro e profetizo tempo de colheita, de restituição, Pai querido, de restituição, de alegria do Senhor, de uma nova unção, de refrigério, tempo de repouso, de recursos e de milagres para essa obra, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus e louve a Ele, porque Ele é o único que é digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? Nós precisamos aprender a orar com a palavra, porque quando a gente ora, às vezes, nós somos muito almáticos. O que significa isso? Oramos com nossa alma, e a nossa alma, às vezes, não é boa. Ela está cheia de murmuração, cheia de ingratidão, cheia de feridas da alma. Então, às vezes, em vez de orar da forma certa, em vez de orar, ficamos murmurando. Deus, por quê? Às vezes, em vez de orar, ter comunhão com Deus, falar com Ele, você parece mais um mendigo, um órfão, que em vez de um filho de Deus. A Bíblia diz que a todos aqueles que o receberam, Ele lhes deu potestade de sermos filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus.
todos aqueles que receberam a Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, então Ele te deu a potestade de ser filho de Deus. Ele é Pai. Foi tão revolucionário para os judeus, para o povo de Israel, quando Jesus ensinou. Bem, os discípulos perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. Como que a gente tem que orar, Pai? E Ele falou assim: quando vocês orarem, você ora assim: Pai nosso que estás no céu. Ele nunca orava assim. Ele orava com o nome Jeová, com o nome de Yahvé, com os nomes de Deus. Senhor, ele falava Senhor. Eles se relacionavam com Deus de outra forma. Nunca se relacionavam com o nome Pai. Por isso que foi muito chocante para eles. Como assim? No Novo Testamento você vai encontrar a palavra Pai dezenas de vezes. No Antigo Testamento não. E isso é que é a diferença que tem o Novo Testamento do Antigo Testamento. Então Jesus começa a orar dizendo: Pai, eu devo fazer as obras do Pai. Eu estou fazendo os negócios do meu Pai. Eu não faço nada por minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Ele começou a dar uma mensagem do reino, falando da paternidade de Deus, que Ele queria ter esse relacionamento conosco. E foi muito forte para o povo de Israel essa palavra Pai. Por isso, quando nós oramos, temos que ter esse relacionamento com Ele. Pai nosso que está no céu. Paizinho, Pai amado. A palavra Abba. Abba, Pai, significa isso. Painho, paizinho. No Nordeste falam painho, né? Então, amém, amados? Vocês estão entendendo? Estou falando hoje da importância de orar com a palavra. Quando você comece a orar mais com a palavra de Deus, você vai ver como faz a diferença. Isso foi como um clique, como algo como que caiu a ficha para nós. E foi há pouco tempo, pastor. Nós sempre tivemos uma vida de oração, mas víamos que nossas orações parece que chegavam no telhado e voltavam outra vez. Nunca chegavam ao trono do Pai. Éramos frustrados às vezes com nossas orações, mas quando nós aprendimos a importância de orar com essa revelação da paternidade de Deus, que Ele é nosso Pai, que nós somos filhos, que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai, que nós somos bastardos, muito menos isso, que nós temos um Pai que nos ama de paixão, aí a coisa mudou. E aí que nossa vida de oração se ativou. Desde o ano 2016 até agora, nunca paramos. Nunca paramos de ter nosso tempo de oração. Pelo menos 1 hora de oração por dia. Esse é o mínimo. Porque Jesus disse assim: quanto tempo nós devemos orar, irmãos? Você sabe? Jesus disse assim aos discípulos: nem sequer 1 hora conseguistes orar? Nem sequer 1 hora? Nem sequer 1 hora falou para quem falou isso? Alguém sabe para quem falou? Ele tinha levado 3 discípulos no Getsemane. Estou dando uma dica aí, né? Para Pedro, João e quem mais era o outro? Tiago, né? Acho que era esses 3. Então, nem sequer 1 hora. 1 hora, pelo menos. Não significa que isso deve ser de uma forma religiosa. Nós não devemos estar calculando o tempo, não. O importante é que você ore. E se você conseguir orar estar 1 hora na presença de Deus, meus amados, a sua vida vai mudar para sempre. Amém? Lembre-se que a oração consiste de vários elementos. Não é somente você ficar falando o tempo todo, né? Você precisa orar com a palavra. Seu tempo deve incluir palavra de Deus. Seu tempo de oração deve incluir louvor, adoração. Deve ter um tempo de você ficar em silêncio. Olha, isso aqui é poderoso. Você ficar em silêncio, ouvindo o que o Espírito Santo quer te dizer. Fala comigo, Deus. E Deus vai te mostrar no teu íntimo
a sua perfeita vontade na tua vida. Amém? Faça silêncio, pratique o silêncio diante de Deus. Isso se chama esperar no Senhor. Aguarda o Senhor, né? Como diz Salmo 27, 14. Aguarda o Senhor, né? E como que mais diz? Não me lembro mais. Aguarda o Senhor, né? Algo assim. Espera no Senhor. Aguarde-se, aquiete-se seu coração. Sim, espera. Então é importante que você tome um tempo para fazer silêncio diante da presença do Senhor e ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. Qual é a direção que o Senhor tem para ti? E Ele vai te confirmar e vai te dizer: filho, este é o caminho, andai nele, não torçais a mão esquerda nem a mão direita, vai por aqui. Amém? E quando ele disse isso, nem você pense em fazer desobedecer, porque não vai dar certo. Se o Senhor te disse: filho, esse é o caminho, anda nele, não torçai a mão direita nem a mão esquerda, você permaneça naquilo que Deus te mandou, em nome de Jesus. Amém? Glória ao teu nome, Pai. Porque precisamos orar a palavra. Escuta que linda citação, pastor. Olha que lindo isso aqui. Um homem de Deus chamado Andrew Murray. Ele era um pastor presbiteriano, nasceu na Sudáfrica e ele morou muito tempo na Escócia. Foi um missionário na Escócia. Escreveu 250 livros. Ele era um homem de muita oração, escreveu vários livros sobre a oração. E ele falou assim: guarda isso, pouca palavra com pouca oração é morte para a vida espiritual. Morte. Pouca palavra, pouca oração significa morte na sua vida espiritual. Mais palavra com pouca oração gera uma vida doentia, uma vida espiritual muito doentia. Agora, mais oração, mas com pouca palavra, gera vida, mas sem equilíbrio, sem estabilidade. Olha que agora, uma boa porção da palavra com oração diária gera vida abundante de Jesus Cristo, saudável e poderosa, e a unção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Vou repetir isso, vale a pena você guardar e entender. Ele ensina um princípio: se você orar, pouca oração, pouca palavra, significa morte para a tua vida espiritual. Mais palavra e pouca oração gera uma vida doentia. Mais oração, mas com pouca palavra, gera vida. Gera mais vida, mas sem estabilidade e sem equilíbrio. Agora, uma boa porção da palavra com muita oração, ela vai gerar a vida abundante de Deus na sua vida. Amém? Eu desejo isso com todo o meu coração. Eu desejo viver isso. Por isso estou aqui. Eu não vou vir falar de oração se eu não vim trazer um fundamento bíblico, pelo amor de Deus, nunca mais me receba nessa igreja. Mas eu trago isso para você estar se apaixonar da palavra de Deus, irmão. Sua vida espiritual vai dar certo. Você vai crescer em fé, você vai crescer em amor, você vai crescer na unção de Deus para ser um ministério. Amém? Você vai crescer no poder do Espírito Santo na sua vida. E isso é que esse é o propósito de tudo isso. Está aqui para falar só de oração para você ser perfeito, uma boa pessoa. Nós não precisamos disso. Precisamos de pessoas que sejam agentes de mudanças, agentes de transformação, que venham fazer a diferença nessa sociedade, nessa comunidade, com o poder de Jesus Cristo. Não precisamos de gente boazinha, só precisamos de pessoas como aqueles discípulos do livro dos Atos, que estavam cheios de fogo do Espírito. Toda vez que vinha um problema, ao invés de ele ficar chorando e se lamentando, ele botava no joelho no chão e começava a orar a seu Pai, e milagres aconteciam. Diz que às vezes o chão tremia, porque eles eram ouvidos por causa de sua convicção e o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Amém? Deus seja louvado. Esta noite eu vou te falar sobre a importância de oração junto com o poder da palavra. Experimente isso.
Experimente mais da oração e a palavra, você vai ver como faz toda a diferença em nome de Jesus. Quero te falar que toda a oração de intercessão deve ser respaldada pela palavra de Deus. Isso fortalecerá a nossa fé e se tornará uma arma quando nós oramos com a palavra, oramos alinhados com Deus. Quando oramos a palavra, a fé cresce em nossos corações. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A ouvir pela palavra de Deus. Quando nós oramos com a palavra, a nossa fé vai crescer. E isso é o que nós precisamos, ativar a nossa fé. Quando oramos com a palavra, a nossa fé vai crescer. Amém? Vamos a crer por mais. Vamos crer por milagres. O pastor estava pedindo oração por esse homem. Eu quero até dar um testemunho. Ontem de madrugada eu tive um momento de intercessão. Tive um momento de sentir, um momento de orar pela madrugada, por situações que chegaram mais pedidos de oração por saúde, mais do normal. Nós todos os dias, como o pessoal ouviu que nós estamos involucrados com oração, então todo o povo pede oração para a gente. Muitos pedidos de oração. Ainda bem que temos um grupo de oração, pastor, senão a gente ficaria... E de noite comecei a interceder por um caso similar. Uma pessoa que já estava morrendo. Foi parar na UTI, lá na Argentina, não estava funcionando direitinho. A pressão ficou uma loucura e não tinha mais jeito. Já estavam se despedindo de dessa pessoa. Hoje a irmã, desde a Argentina, ela fala, pastor, eu quero dar glória a Deus. Meu irmão, de nome Alberto, ele saiu da UTI. Não sabemos como, mas ele já está bem. A pressão estabilizou, a febre parou, agora está começando a estar normal, estável. Um caso similar, problema nos rins, né? Tudo que o Senhor fala, ele está precisando de um rim novo. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei que a oração funciona. A gente ora e Deus faz milagre. Se nós entrarmos nessa concordância, se 2 ou 3 orarem, diz, tudo que pedirmos juntos em oração, em concordância, isso será feito por nosso Pai que está no céu. Irmãos, eu estou terminando, o tempo está acabando aí, mas eu quero deixar isso aqui, em nome de Jesus. Eu não sei se vocês lembram, tinha um hino muito lindo, eu não me lembro, mas será um dos meus hinos favoritos. Eu sei em espanhol, né? Mas dizia assim: firme nas promessas do Senhor Jesus, cada dia mais alegre iluminado, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Já virou culto, pastor, isso aqui. Eu adoro ser hino por o seguinte, porque a palavra de Deus diz assim, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Se estiver aí, anote esse versículo e guarde aí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Você precisa estar firme na promessa. Diz a Bíblia, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Grandíssimas e preciosas promessas. Diga comigo, grandíssimas e preciosas promessas. Isso que é a palavra de Deus. São promessas. São promessas de um Pai que nos ama. São promessas de um Deus de amor. As promessas de um Deus de misericórdia e compaixão. Como nos ama Deus. Quanto amor tem o Senhor que nos deu preciosas e grandíssimas promessas. Isso é a nossa herança. Eu me deleito nisso. Eu me deleito nessa realidade. Saber que eu tenho preciosas e grandíssimas promessas. Promessas de fé. Promessas de salvação. Promessas de vida eterna. Promessas do céu, da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Promessas de cura. Amém?
Quem precisa de cura precisa saber que aqui nesse livro existem promessas de cura divina, promessas de proteção, promessas de prosperidade, que você vai ter bem-estar nessa terra. Se você obedecer os princípios do Senhor, há promessas de prosperidade para a sua vida financeira, promessas de relacionamento, promessas para os seus filhos, para os pais, para os netos, para os filhos dos filhos. Amém? Oh, que maravilhoso! Eu amo essas promessas. Por isso que a gente precisa conhecer o que dizem as promessas. Alguém teve a gentileza, ele se incomodou, tomou seu tempo, investiu parte do seu ministério, de sua vida, de contar as promessas. Acho que foi uns 100 anos atrás, um certo homem de Deus contou as promessas. Diz que a Bíblia é um livro que tem mais de 8.000 promessas. Eu não sei, nunca cheguei a contar todas, mas se são 8.000 promessas, são muitas. A gente precisa conhecê-las. Amém? Amém. Mas você quantas promessas conhece? A maioria das pessoas conhece o Salmo 23, o Salmo 91, o Pai Nosso. É só. Não conhece mais nada. Por isso te encorajo a estudar a palavra. Toda igreja tem que ter uma escola dominical, uma escola onde se ensine a Bíblia, onde as pessoas se apaixonem pela palavra. Esses ministérios são fortes. Não tem demônio que derrube uma igreja assim, que estabeleça como fundamento a palavra de Deus. Amém? Essa noite eu venho te dizer que Deus deixou preciosas e grandíssimas promessas. Quando você for orar, pelo amor de Deus, pegue essas promessas e ore com a Bíblia. Se você não sabe como fazer, está perdido, não tem costume, não está acostumado, não tem o hábito de orar com a Bíblia, eu te dou uma dica: ore com os salmos. Comece orando com os salmos e você vai ver a diferença. O livro dos salmos é maravilhoso. Você faz uma oração com o livro dos salmos, essas orações que Davi fazia, e ele vai fazer uma grande diferença no seu tempo de oração. Amém? Deus seja louvado. Por enquanto, acho que nós vamos ter que parar por aqui. O tempo é ruim, né? Já vai passando. Mas espero que tenha sido de bênção. Espero que vocês tenham gostado. Olha, Deus é um Deus de milagre. Não deixe de orar. É o desafio que eu coloco a todos vocês. Se você costumava orar 5, 10 minutos por dia, não tenha condenação por isso. Talvez não tenha costume, mas se eu te orar, você começar a orar 15 minutos, 20 minutos. Nunca comece seu dia sem oração. Em nome de Jesus te digo, muitos problemas que temos em nossa vida por causa de nossa falta de oração. Entenda disso. Muitos problemas que acontecem na igreja pela falta de prática, de ter um culto de oração, que é o culto que menos pessoas vêm para a igreja. Hoje eu venho te falar desde o fundo do meu coração. Comece a viver uma vida de oração e haverá renovo na igreja, haverá saúde na igreja. Vocês vão ter dias longos pela frente. Amém? Deus guardará toda essa igreja do Covid-19 e de qualquer outra praga que mande Satanás ou homem. Amém? Porque nenhuma pestilência diz que me cairá no teu lado, de espírito desta, mas tu não serás atingido. Amém? Fica de pé, meus amados. Em nome de Jesus, obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Eu quero fazer só uma pequena oração e agradecer a Deus pela vida de vocês. Quem for abençoado por esses dias de oração, comece a orar mais e vai ter mais milagres acontecendo na sua vida, mais testemunhos para dar. Eu até ia pedir isso para vocês. Eu adoraria receber um testemunho como fruto desse ensinamento aqui. Um testemunho. O que aconteceu com a tua vida, com toda essa palavra que recebeu? Será que Deus não vai responder tuas orações? Ore com a palavra, ore, meu amado, com a vontade de Deus. Entenda seu chamado, que temos uma responsabilidade de orar. Entenda que há coisas que Deus não se agrada, e hoje não se agrada do pecado. Amém? Não se agrada. Então, se você quer viver uma vida de oração, que Deus te dê temor de Deus para você obedecer os seus princípios, seus mandamentos, sua palavra, e sua vida vai fazer diferença nessa terra.
Pai, graças te damos. Tu conheces as necessidades de teu rebanho, de tua igreja, da família da fé, da Batista Redenção. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, declarar essa noite cura divina para quem precisa. Senhor, nós já oramos no começo do culto por milagres de cura, mas fazemos oração pela família, pelos filhos, pelos jovens, pelas crianças. Declaramos, Senhor, palavras de vida, profetizamos vida para nossos lares. Senhor, que a presença de Deus seja atraída em nossa casa. Leva embora, Senhor, tudo aquilo que glorifica Satanás em nossas casas. Não aceitamos, em nome de Jesus, nada do diabo em nossa casa. Por isso, Pai, juntos declaramos em concordância: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos em Jesus Cristo, Senhor, e nós seremos salvos, Pai, de todo o poder das trevas. Pai, abençoe teus amados, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, cada pessoa que veio, desde o mais novo até o mais velho, Pai. Que a presença de Deus se torne cada vez mais intensa em nossas vidas. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te dou graças por toda a tua palavra. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas, e eu estou firme na palavra de Deus. Em nome de Jesus, me ajuda a permanecer firme. Ativa minha vida de oração. Eu quero estar na sua presença, Senhor, e glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.